Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui para uma próxima aula, ainda falando do dom da palavra de conhecimento, mas hoje nós vamos estar falando no Antigo Testamento, sobre a palavra de conhecimento, onde a gente vai ver também ela se manifestando. Eu quero que você, como eu já tenho dito nos vídeos anteriores, pegue sua caneta, pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue sua borracha, mas escreva isso, coloque lá. Após esse vídeo, examine, aprofunde-se mais nas coisas de Deus. Examinar a palavra é isso, é você buscar, cavar, aprender mais sobre aquilo do que você ouviu. E isso vai te trazer uma edificação espiritual maravilhosa, né? No nome do Senhor Jesus. Nosso canal, para quem não conhece, é o canal Crescendo em Cristo, porque em Cristo nós temos crescimento. Vamos lá para o nosso primeiro texto aqui do Antigo Testamento. Nós vamos estar falando sobre 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Isso, 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: também deixei que ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não a beijou. Ou seja, acho que vocês devem conhecer um pouco sobre o que aconteceu, né? Elias estava fugindo também de Jezabel devido ao que tinha ocorrido, desafio, onde os profetas de Baal ali tinham perecido, morreram, e ele vai agora para o deserto. No deserto também ele deseja a morte, ele pensa que ele está sozinho. Só que aqui o Senhor traz uma palavra de conhecimento para Elias. Ele pensava que ele estava só ali naquele presente, como eu já ensinei para vocês. A palavra de conhecimento está muito ligada a passado e presente, tá? Passado e presente. Então no presente ele pensava que estava só. Aí vem uma palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento da parte do Senhor dizendo: você pensa que você está sozinho, mas você não está sozinho. Tem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, nem o beijaram. Está vendo? Uma palavra de conhecimento também, ela vem para nos consolar. Quando às vezes nós pensamos que não estamos sendo ouvidos por Deus, ou pensamos que estamos só, a palavra de Deus vem também de Deus com essa palavra de conhecimento, também para confortar o nosso coração, como aconteceu no caso de Elias. Vamos para o segundo texto, porque nós temos muito texto aqui nesse Antigo Testamento, onde a palavra de conhecimento se manifesta. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Em algumas traduções vai estar o meu espírito. Quando aquele homem voltou do seu carro e encontrar-te, era ocasião para receber prata e para tomar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Olha só, gente, isso é uma palavra poderosa de conhecimento. Palavra poderosa de conhecimento. O que ocorreu aqui? Aqui foi na cura de Naamã. Naamã estava leproso, né? Naamã estava leproso, e ele foi curado através do ministério do profeta Eliseu, onde ele quis presentear o profeta não quis receber, e ele foi embora. Nisso que ele foi embora, o que fez Geazi?
Geazi, ele foi lá pegar aquilo que não tinha autorização para ser pegado. Só que o profeta, ele tem uma palavra de conhecimento. E não é a primeira vez que a palavra de conhecimento se manifesta na vida do profeta Eliseu. Não é a primeira vez, mas esse aqui já é um texto para a gente entender. Ele está na sua casa, mas lhe vem a palavra de conhecimento, já sabendo o que estava ocorrendo ali. Ele não estava ali fisicamente, mas espiritualmente ele estava recebendo no espírito aquilo que estava ocorrendo. Quando Geazi vem, né, ele vai trazer à tona o que está acontecendo. Por causa disso também, ele vai ficar leproso, aquela lepra que era de Naamã, agora vai para Geazi. Olha o poder, gente, da palavra de conhecimento, quando os dons espirituais estão se manifestando. Os dons espirituais nos ajudam a não estarmos enganados com pessoas que estão próximas da gente. É isso mesmo. É forte isso, né? Então anota aí. O dom da palavra de conhecimento, quando nós buscamos, Deus também não vai nos deixar enganados. Pessoas que estão ao nosso lado, que nos enganam. Então, olha porque nós devemos buscar os dons espirituais. Porque Deus sempre vai nos colocar à frente. Nós sempre vamos estar à frente, porque o mundo espiritual ele sempre está acima, ou ele está à frente do mundo físico. Então, quem aprende as coisas do Espírito, quem busca as coisas do Espírito, sempre vai estar à frente de pessoas naturais que não buscam as coisas de Deus. Então, conhecendo os dons de Deus, eu quero que Deus, ore para que o Senhor ative no teu espírito, ative no teu coração o desejo de buscar os dons espirituais, sabendo que não é para a sua glória. Nós aprendemos na aula introdutória para que são os dons espirituais. Se você não viu, volte nas aulas para você aprender. Vamos para mais outro texto, gente? Eu estou fazendo uso desse quadro, mas eu sei que para vocês a letra deve estar pequena, é só para me ajudar aqui no estudo com vocês, que é um estudo meu particular, onde Deus colocou no coração para eu estar compartilhando com você. Você que tem sede pelas coisas espirituais, pelos dons espirituais da parte do Senhor. Vamos para o próximo texto? Próximo texto, capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 9 ao 12. Capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 9 ao 12. Vamos ver o que está escrito. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Deixa eu ver se até o versículo 12. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seu servo e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12. E disse um de seus servos, não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Olha, gente, que algo aqui poderoso. A palavra de conhecimento aqui está ajudando, né, ao povo de Deus não ser pego pelo seu inimigo. O seu inimigo, rei da Síria, programando ciladas para destruir o povo de Deus. Só que havia um profeta, né, em Israel. Havia um profeta ali da parte de Deus. Então, tudo aquilo que o rei programava na sua recâmara secreta para destruir o povo de Deus, armava a sua cilada, Deus fazia o profeta saber. É tanto que o rei fala assim, rapaz, quem é de nós aqui que está passando as informações? E alguém está lá e fala, não, é porque tem um profeta lá. E tudo que a gente faz aqui, o senhor programa aqui, Deus revela para ele. Olha que algo poderoso, gente. Você sabe que você está, às vezes, em um determinado lugar, e Deus fala assim, olha, teus inimigos estão programando isso contra você. Não passa ali, não vai por ali. E o rei de Israel foi salvo não uma única só vez, mas duas. Você vê como que os dons espirituais,
eles são ferramentas poderosas no reino para serem usados. Deus sempre vai nos colocar à frente dos nossos adversários, mas que tudo seja para a glória do nosso Deus. Então aqui ele está recebendo uma palavra de crescimento. Se eu fosse narrar ainda mais o que ocorreu aqui, tem muitos outros ensinamentos, mas eu quero que você pare nisso, anote isso que está sendo ensinado sobre a manifestação do dom da palavra de conhecimento no Antigo Testamento. Nós já estudamos no Novo, agora eu estou falando no Antigo. Então aqui a manifestação da palavra do dom de conhecimento, onde Deus trazia a palavra de conhecimento ao profeta daquilo que os seus inimigos estavam tramando contra o povo de Deus. Vamos para o próximo texto? Próximo texto, 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel. Só um minuto, Zé. Porque ela nem sabe que eu estou gravando aqui, gente. Só um minutinho, tá? Eu estou aqui em silêncio procurando ela. Mas faz parte. Estou gravando isso aqui em casa, né? Graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade hoje. Estamos aqui juntos. E aproveitando o momento que eu estou em casa, quero estar trazendo esse ensinamento para o teu coração. Então, 1 Samuel capítulo 9, vou falar os versículos para vocês anotarem, depois eu vou estar lendo, tá bom? Que são versículos que não está pulando, para vocês não se perderem. 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 19 e o versículo 20, tá bom? Anote isso aí. Eu já falei para vocês, qualquer coisa, volte no vídeo e anote. Eu vou estar lendo os versículos. 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Versículo 4: Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tão poucos estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tão poucos a acharam ali. Versículo 6. Porém ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, é um homem honrado, e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos agora lá. Quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Versículo 19. Versículo 19 diz assim: E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou vidente, sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te direi, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. E o versículo 20: E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para a casa de teu pai? Nós vemos aqui a preocupação, né, de Saul, estava juntamente com outra pessoa, acerca da jumenta do seu pai. Então ele vai até o profeta, e quando ele chega até o profeta, já viu algo ali que era preparado mesmo da parte de Deus, só que o profeta vai falar o que para ele? Para ele não se preocupar, que a jumenta dele, que eles já tinham perdido há 3 dias, estava tudo tranquilo, porque ele não preocupasse mais seu coração com isso. Como ele sabia disso? Através da palavra de conhecimento, gente. Isso é um dom espiritual. Você vê
se manifestando, né? E aqui tem um detalhe, eu vou falar isso para vocês, embora faz parte de outros estudos, mas os dons de revelação, eles se manifestam muito no profético. Profeta, na vida de um profeta. Né? Samuel é um profeta, Eliseu também, como eu disse, era um profeta. E você vê que os dons de revelação se manifestam, né? Porque isso também faz parte de um ofício de um profeta. Então, cada ofício, você vai ver que tem dons espirituais que se manifestam através da vida daquela pessoa que serve naquele ofício. Você vê que Deus, né? Ele tem os seus modos de trabalhar. Os modos de Deus são perfeitos. Então, aqui, nós vemos o profeta falando, nem se preocupe, fica tranquilo. Né? O profeta Samuel falando, fica tranquilo. Né? Que as jumentas que estão perdidas aí, já há 3 dias, fica tranquilo em relação a ela. Então, ele sabia os dias que aquelas jumentas tinham sido perdidas e eles estavam procurando. Ele sabia até que eles estavam procurando ela e os dias que elas estavam perdidas. Isso se chama palavra de conhecimento. Vamos para mais um texto bíblico? Agora vamos para 1 Samuel capítulo 10, para nós finalizarmos esta aula. 1 Samuel capítulo 10, versículo 21 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Quem disse? O Senhor. Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e o puseram no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Ou seja, onde é que está o homem? Aí o Senhor trouxe a palavra de conhecimento. Está entre as bagagens. Você sabe que você esconder uma pessoa dentro de bagagem, todo mundo está procurando. Enquanto as pessoas estão procurando, tem um ali que está recebendo a palavra de conhecimento. Ele está escondido entre as bagagens. Um procura de um lado, outro procura de outro, só que aí o Senhor traz uma palavra de conhecimento e dá, né, o lugar certo. Isso é a palavra de conhecimento, gente. Olha a importância dos dons espirituais no ministério de uma pessoa, na vida de uma pessoa, tanto para a edificação da igreja, para que nós não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Eu incentivo você, eu exorto você, eu encorajo você a buscar o conhecimento dos dons espirituais. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Vamos para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar falando ainda, né, dos dons de revelação, mas nós vamos falar agora sobre o dom de discernimento de espírito, tá bom? Mas fica para a próxima aula. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas têm desejo de conhecer sobre os dons espirituais. Que Deus em Cristo abençoe vocês.